E aí galera, tudo beleza? Tudo relax? Estamos aqui na Avenida Manuel Borba, em Recife, compartilhando com vocês mais um pedaço aqui da minha rotina. Agora ainda a caminho do trabalho, depois do nosso horário de almoço aqui. A gente fez aqui alguns compromissos aqui no centro e agora estamos voltando. Rapaz. E falando em compromissos, né? Que a gente sempre, quando vai parar num canto, a gente vai e estaciona a moto. E aí, procurando alguns temas para a gente discutir essa semana, aí surgiu, né, na sugestão da pesquisa, a seguinte questão. Será que pode estacionar moto entre os carros? Como a gente está vendo aí, ó, assim. Então fui fazer uma pesquisa sobre isso, algo que já adianto para vocês que eu pratico, tá? Porque é uma facilidade, mas claro, a gente tem alguns cuidados e a gente vai compartilhar aqui com vocês também, porque para evitar alguns transtornos. E a gente vai falar também sobre a questão de estacionamento de moto. Passar algumas dicas também para quem está iniciando e para quem não tem muita experiência ainda. E até para revisar também para quem já tem experiência. E praticar aí alguns procedimentos que a gente considera o certo, né? Mas antes disso, deixa aquele joinha que sempre ajuda aqui o nosso canal e tá aí, contribui para a gente estar sempre em evidência, beleza? Se você achar aí que nosso conteúdo é relevante para você e contribuiu de alguma forma, tá certo? Pois é, galera, voltamos aqui. Estamos agora indo sentido Boa Viagem, em Recife. E a gente aqui tá com uma nova configuração de imagem da nossa câmera, que para quem ainda não conhece, agora estamos aí de câmera nova, uma SJ10X. Ela tem um conjunto de configurações assim que ainda tô aprendendo aqui, né? E esse, inclusive, do ajuste, a gente fez o ajuste agora de luz, trocou a questão da luz do dia e botou para o ajuste automático. Aí ele provavelmente tá colocando luz branca aqui, mais claro, né? Sem ser com cor mais contrastada. E também eu coloquei um ajuste de cor, ele tem um filtro também de cor. Aí coloquei o ajuste para cor quente. E aí eu tinha feito um teste inicial com esse ajuste e achei muito bom. Eu queria ver a opinião de vocês também. O que é que vocês estão achando? Tirei também o giroscópio para não influenciar na abertura da lente. Vocês estão vendo aí que tá um pouquinho mais aberta a imagem. E agora a gente vai pegar aqui a direita para voltar ao nosso assunto. Então, estacionar nos centros urbanos sempre é um desafio, principalmente para quem está no nosso amigo ali, o carro. Eu já rodei bastante de carro para encontrar vaga no centro da cidade aqui, viu? Já cheguei a rodar quase meia hora para poder estacionar. É sempre um desafio, principalmente com evento, horário de pico. Com moto a gente fica numa situação um pouco mais confortável por conta da necessidade de espaço menor. Mas existem algumas regras que, para quem não conhece, a gente tem aí o Código de Trânsito que especifica como que a gente deve estacionar a moto corretamente na via pública. E é lá, se eu não me engano, é no artigo 48 que fala da regra. E qual é a regra? A moto, o sentido da moto estacionada tem que estar a 90 graus do meio-fio ou de forma perpendicular, certo? Então, você estacionar desse jeito, você está correto.
No CTB, ele não indica qual o sentido que a moto tem que ficar. Se é a roda traseira tocando no meio fio ou se é a roda dianteira, né? Então, a gente tem a opção aí de estacionar dos dois jeitos. Eu recomendo, principalmente para quem está iniciando, de estacionar com a roda traseira no meio fio, tá? Porque fica mais fácil de sair depois. Até se chegar muitas motos assim, você consegue lidar melhor nesse tipo de situação. Porque se você botar a roda dianteira, acaba tendo que puxar a moto, não sei o que. Se tiver num bolsão, você pode ter uma certa dificuldade, né, para quem ainda está começando. Então, você tem essa regra, você não pode estacionar de forma longitudinal, de forma paralela ao meio fio. Se você estacionar, você está em desacordo com a regra de estacionamento e que incorre numa infração média. Infração média, 4 pontos na carteira, e o valor da multa eu não sei qual é que está valendo agora, mas beleza. Então a gente tem essa regra definida, mas fica uma seguinte questão: moto pode estacionar onde tem carro ou que tenha vaga desenhada para carro? Essa foi a grande dúvida que apareceu como sugestão de pesquisa. E aí eu fui fazendo alguns estudos e percebi que realmente no CTB não há uma regra limitando isso. Ou seja, se não tem a regra, então a moto pode estacionar entre os carros tranquilamente. A não ser que você tenha regra explícita, como por exemplo em lugar de zona azul. Zona azul, quando você tem para carro, se você estacionar com moto, você tem um risco aí, dependendo do seu estado, de ser autuado. Aí tem a outra situação: carro de jeito nenhum pode estacionar em vaga que tem moto, que já está desenhada para moto ou exclusiva para moto, que aí também já incorre automaticamente a multa. Então, quando você tem só o desenho lá e não tem a questão de regra tarifária, beleza, não tem problema nenhum. A não ser se um projeto de lei fosse passado na Câmara. Tinha esse risco ainda. Então, existia um projeto de lei que hoje a tramitação dele está parada, né? Já saiu, estava numa comissão da Câmara dos Deputados e depois saiu de pauta. Aí, pelo jeito, por enquanto, vai ficar no limbo, né? Sem andamento mais, né? Até que alguém reavive isso, mas beleza. E aí esse projeto de lei ele previu o seguinte: que a moto ela não poderia estacionar entre os carros. E para entregador existia a permissão dele estacionar temporariamente na horizontal. Algo que aí por esse lado seria bom, né, para os profissionais das duas rodas. Mas aí essa proibição limitaria muito a capacidade de estacionamento de uma moto. E outra, ia ter um monte de implicações aí. Além disso, vagas de particulares teriam que ter obrigatoriamente os desenhos para vaga de moto. Ia ser aquela confusão. Ainda bem que hoje isso aí tá, por enquanto, estamos a salvo. Mas não quer dizer que a intenção da proposta não seja válida. Até porque tem muito motociclista que é sem noção. Coloca num espaço minúsculo ali e impede que... Opa! Vamos deixar o carro passar porque a gente vai aqui deste lado. Acabei ficando na outra via aqui, eu devia ter
feito a passagem de faixa antes, mas tudo bem. Então a gente tem essa condição, né, de alguns sem noção aí que estacionam entre o carro e outro de uma forma que fica muito difícil os carros fazerem manobra para sair. Então, o que acontece? Se for flagrado essa situação, você também é multado. É algo que aí eu também vi e fiquei surpreso. E realmente, é a infração média. Mas, na maioria das vezes, isso não é fiscalizado. Então, fica aquele transtorno para o cara sair. Eu já tive essa dificuldade e é uma situação muito chata, gente. E até para o próprio motociclista, porque se tiver um sujeito que esteja estressado da vida e não tenha paciência para manobrar, pode ser que você tenha aí o prejuízo material depois. Então, o que eu posso recomendar aqui é bom senso, tá? Se você tiver numa situação que tiver dois carros e você achar que você dá para estacionar, veja se também se o carro consegue fazer a manobra de sair. Não prenda a vida de ninguém não. Até porque nem da gente a gente acha legal. Então, ter essa empatia um com o outro é sempre interessante, tá? Até para a convivência mesmo da sociedade, né? Porque já existiu também situações que no próprio bolsão de moto, a turma chega e estaciona a moto numa passagem de outras motos em 2 níveis. Ou seja, na saída, né, quando a gente tem aqueles bolsões de 2 partes assim, aí tem um lugar que é reservado para saída de quem está mais para dentro. É porque aí você não se você prende ali, você não tem como os outros saírem. Então vamos ter consciência também nessa situação, né? Estacionar de um jeito que não atrapalhe ninguém, tá certo? Nessas situações o bom senso sempre vai ser a melhor saída. Que é a melhor política, tá? Você adotar aí, pensar sempre na situação do outro, é muito importante, tanto no trânsito em movimento, como também parado. E aí eu queria saber agora a opinião de vocês. O que é que vocês acham do que a gente discutiu aqui? Se vocês têm mais alguma dica aí para dar de estacionamento, deixa aqui nos comentários, que é sempre útil aí e importante para enriquecer aqui o nosso canal, o nosso tema aqui, o nosso vídeo, beleza? Então aqui a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar esses e outros assuntos que a gente discute aqui enquanto estamos no trânsito. E aí vamos seguindo aqui o nosso caminho. E até a próxima, gente. Valeu!